Boa noite a todas. Queria primeiramente também agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo essa temática tão central no contexto que a gente está vivendo no nosso país. Eu queria mesmo agradecer a Natasha, todo o grupo do Indisciplinar. Eu sou fã do Indisciplinar, eu acho que é uma apresentação inicial, né? Assim, eu falava da cabeça pensante, importante em Belo Horizonte, remetendo a Natasha, né? Eu acho que ela, de fato, junto com o seu grupo, tem feito um trabalho de articulação da universidade com questões centrais da sociedade de uma forma muito potente. Então, poder estar aqui com vocês, compartilhando alguns pensamentos, né, e com o público aqui presente, claro, é realmente um grande prazer. Eu, terceira idade, não vou conseguir ler essas minhas letrinhas aqui com essa luz. Pode ser. Deixa eu... A gente está fazendo arte. Bem, eu dei um título para essa minha apresentação, que é o seguinte, que é o que eu faço com a minha raiva, reflexões de uma feminista sobre um Brasil em golpe. Esse é o título uma apresentação assim tão estruturada, mas são algumas reflexões que eu tenho feito, experimentado e no Núcleo Conexões de Saberes, né? A Marcela me apresentou aqui no início. Eu coordeno o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão lá na FAFISH, que chama Conexões de Saberes. E é um espaço onde a gente tem desenvolvido, né, atividades diversas em dois eixos principais, assim, né, dois objetivos principais. O primeiro a gente busca, né, entender as dinâmicas psicossociais e psicopolíticas da desigualdade social brasileira, né? Entendendo desigualdade social brasileira nas suas perspectivas de gênero, raça, classe, sexualidade, território, geração e outros marcadores que a gente poderia também aqui identificar. E uma outra frente de análise de trabalhos que a gente tem desenvolvido também se refere às dinâmicas psicossociais e psicopolíticas no enfrentamento a essa desigualdade, né, onde entram aí os estudos, né, com e sobre, né, os movimentos sociais, a ação coletiva, as resistências individuais, coletivas, institucionais, etc. Então, nessa dobradinha, né, de entender a desigualdade, mas também sempre articulando com esse exercício de entender o enfrentamento, porque nos interessa pensar a mudança social, a transformação social, como que ela pode acontecer, né? Então, já me localizo aqui em termos mais epistemológicos, entendendo que ciência e política nas nossas reflexões não é um casamento possível, é um diálogo possível e não tem tantos tabus, né, que em muitos contextos a gente sabe, né, você sabe, que é quase uma maldição você articular essas duas dimensões, né? Então, lidando com as tensões, né, que existem nesse campo duplo, mas esse é um interesse que a gente tem desenvolvido, que a gente tem investido. E aí, essas reflexões que eu trago aqui, então, estão relacionadas com os trabalhos que a gente tem desenvolvido. No semestre passado, a gente, naquele contexto todo, né, do golpe, das indignações, a gente acabou ofertando uma disciplina na graduação que chamou Psicologia Social e Transformação Social, onde a gente estava justamente buscando analisar a partir da perspectiva da psicologia social, né, tudo o que estava acontecendo. Afinal de contas, a gente estava ali nesse marco, né, nesse campo teórico e político. Então, para abordar então, essa temática, eu vou seguir um caminho aqui argumentativo, que nem todas as questões vão ser concluídas, mas que eu acho também que fica bacana para a gente poder abrir depois para o debate. Então, eu acho que já foi colocado aqui anteriormente, né, assim, do momento que a gente está vivendo, né, um momento de golpe,
um momento de acirramento das perspectivas políticas de direita, né, os fascismos aí se reconfigurando, fundamentalismos religiosos também, né, muito fortes, né, presentes na nossa sociedade, xenofobia, racismo, né, sexismo, feminicídio, genocídio da juventude negra, bem, uma série de processos que têm se acirrado, se reconfigurado no nosso país, nesse contexto amplo aí do golpe. E do lugar que eu transito, né, que é essa perspectiva que tenta articular psicologia social e feminismo, a pergunta que a gente tem feito é: por que essas perspectivas têm ressonância na sociedade? Por que as pessoas acolhem? Né? Tantas pessoas acolhem. Né? Acho que essa... Rede Globo, né? Golpista, Temer golpista, Bolsonaro. A gente vai localizando muitas vezes em algumas instituições, em algumas pessoas. É claro que a gente precisa considerar, mas, repito, do lugar, né, psicossociológico, né, por parte do qual eu lanço essa pergunta, me interessa entender por que os cidadãos comuns, muitos cidadãos comuns, têm abraçado essas perspectivas, reproduzido essas perspectivas e, vou dizer, está aí o movimento Bolsonaro 2018, né? Que é algo que a gente, de fato, deve se preocupar. Por todo o contexto, né? Por tudo que está acontecendo também no contexto internacional, né? Com esse retorno todo dos fascistas. Então, para tentar responder essa pergunta, eu trago aqui uma reflexão sobre o nosso país, né? A partir de uma análise, de uma pontuação, não vai ser uma análise tão aprofundada, mas uma pontuação de 3 mitos principais, 3 mitos que eu gostaria aqui de refletir sobre. Né? O primeiro deles é o mito da não violência, do Brasil como uma sociedade não violenta, que é até um texto que a gente já trabalhou nessa disciplina, né, da psicologia social e transformação social. O mito da democracia racial, também a gente vai trazer aqui algumas reflexões, e o mito que a gente está chamando da mulher cordial. Isso certamente tem aí uma relação aí com toda a discussão do pensamento social brasileiro, que vai abordar, né, o Sérgio Buarque de Holanda vai produzir uma interpretação sobre o brasileiro a partir da ideia do homem cordial. Então eu faço aqui uma viradinha e trago aqui essa discussão da mulher cordial. Em seguida eu vou tentar articular essas três dimensões e trazer algumas reflexões finais. Bem, a ideia, né, o mito de que o Brasil, de que o nosso país é uma sociedade não violenta, né? Inclusive é um mito bastante articulado com o mito da democracia racial, mas que eu acho que vale algumas observações em separado. Né? Bem, essa é uma ideia, né, bastante presente no nosso imaginário, o imaginário do que é a identidade nacional, do que é o Brasil, né? Então, a ideia do brasileiro, da brasileira, né, do que é a nossa história e o que gostaríamos de ser, né, vamos colocar dessa maneira, a forma como essa identidade nacional historicamente foi sendo forjada, a ideia da violência ela foi sendo negada e foi sendo abordada de uma forma bastante interessante para determinados grupos sociais, para as elites brasileiras, que é a quem serve, né, como vai dizer a Marilena Chauí nesse texto que eu mencionei, a um projeto de sociedade, né, muito articulada com lógicas coloniais, patrimonialistas, e aí vamos. Essa ideia do Brasil como um país não violento, né, país da harmonia, né, e da integração entre todos dentro da sociedade, nos faz, muitas vezes, olhar para situações, nomear situações de violência com um certo susto, né, assim, como, né, se
Eu vou de novo falar do Bolsonaro, porque ele ainda está lá. Lá no dia lá da Câmara dos Deputados, né, ele faz lá o elogio ao ditador que torturou a Dilma, por exemplo. Né, assim, como se então, é um louco, né, assim, como se ele fosse só um louco que emergiu de repente, né, e até viva os loucos, né, eu estou falando como se fosse alguém completamente sem noção que está fazendo uma observação. Só que é isso, a gente tem visto, né, isso tem aparecido com uma certa intensidade, acho que as redes sociais potencializam que a gente tenha essa visibilidade, né, as agressões, né, as violências, as torturas, né, as violações, os estupros que têm acontecido, né, que fazem parte aí do nosso país. Então, o primeiro deslocamento que eu acho que a gente precisa fazer é entender que essas violências, elas não são, vamos dizer, uma exceção na nossa Constituição, na nossa história como Brasil, né? Eu acho que esse mito, ele tenta vender essa ideia de que a violência são sujeitos, né, são exceções que vão acontecer, né, de determinados sujeitos que se manifestam, que se devidamente tratados, né, interditados, isso pode, né, desaparecer. Né. Essa perspectiva, ela não reconhece, né, a violência constitutiva que marca a sociedade brasileira. Né? Nós somos um país que constitutivamente, né, que na nossa formação, nos primórdios aí da ideia de Brasil, da ideia né, do que foi se configurando como Brasil, né, a dimensão da violência está aí colocada. A questão é que existe uma violência, né, eu acho que isso nem é tão novidade, mas que eu acho que é importante a gente trazer para a reflexão, né, de como que determinadas práticas vão ser nomeadas como violentas e outras não são visibilizadas dessa maneira. Eu estava revendo, vou me atrever para o campo aqui do direito, tá? O primeiro Código Penal, de 1830, onde eram 3 coisas principais que eram crimes, que eram definidos como crime. Um que era crime contra o público, que era o crime contra o império, algum tipo de atentado contra o império. Os crimes de âmbito privado, que seriam crimes contra a propriedade privada. E um crime, vou esquecer o terceiro, mas que era contra pessoas que violavam algum tipo de crime policial, que era o confronto a algum tipo de determinação da polícia. Então, se a gente for pensar que nosso primeiro Código Penal, né, já vai nomear aí, já vai classificar como violência, como crime, como transgressão, né, um conjunto de práticas aí, onde uma série de outras questões, inclusive os crimes do próprio Império, por exemplo, não estavam, né, em questão sendo analisados. Depois, né, lá no Código de 1890, vão ter algumas alterações, onde as religiões também, algumas religiões vão ser criminalizadas, né, e isso eu quero falar um pouquinho mais adiante. Mas esse nosso movimento, então, né, de não reconhecer que a violência no nosso país ela é constitutiva, ela organiza, né, as instituições, ela organiza a nossa forma de pensar a sociedade, de classificar, inclusive, né, os cidadãos, os sujeitos, etc., é algo que precisa ser, né, problematizado e desconstruído. Então, a gente poderia, inclusive, identificar, né, 3 tipos de formas como essa violência se expressa, né, junto aos cidadãos. Primeiro, seria uma violência por meio do silêncio, ou do silenciamento. Né? Então, o Estado, né, as instituições criam estratégias, né, de silenciar qualquer tipo de ruído, incômodo, né, problematização que questiona, que tensiona questões relacionadas às instituições, ao Estado, etc.
Uma segunda, e essa também é uma proposta que a Marilena Chaui vai desenvolver nesse texto, que seria, e eu acho que isso nos interessa muito no contexto atual, né, que seria reduzir, né, os sujeitos que praticam essa violência como se fossem, vou dizer, revoltosos, né, que têm um ódio excessivo, que são violentos, né, que precisam ser, então, domesticados, encarcerados, né, punidos. Então você tem todo esse movimento que a gente tem chamado de criminalização do protesto, criminalização da crítica, criminalização de quem tensiona e problematiza a violência, por exemplo, do próprio Estado. Dá nome para essa violência, né? Que a violência policial, ela não é um consenso, a nomeação das práticas, de algumas práticas policiais como violência, né? A gente, aí até nos debates, né, até nos encontros aí diversos, é nomeado mesmo como, né, a violência institucional, né? E outro seria, uma outra forma dessa violência atuar, seria uma violência que invisibiliza as histórias de luta, as histórias de resistência, né, que é isso que também foi dito anteriormente, né, uma história única, uma história do vencedor ou dos vencedores, né, onde uma única versão de como o nosso país vem se constituindo, foi se constituindo, acaba prevalecendo, que a gente pode articular aí. Agora estou vendo tudo, não, tudo nós. Agora é errado. Eu fico olhando para ela aqui, né? Então, acho que esse seria o primeiro mito que eu queria, então, problematizar, né? Que eu acho que ele até... muitos grupos pesquisadores já vêm trazendo essa reflexão, mas eu acho que dentro dessa problemática de por que essas práticas têm tanta ressonância, né? Acho que entender como que nós vamos... sendo também, né, socializados, né, e constituídos para acreditar, né, ou para reproduzir essa ideologia ou essa ideia de que o Brasil é um país não violento, são algumas exceções e que, se punidas, se cerceadas, né, a gente pode viver num país de harmonia, né? Isso, obviamente, ancorado, né, nessa ideia de não nomear como violência práticas, né, institucionais e outros, como eu coloquei aqui anteriormente. Vamos para o segundo mito, que tem muita relação com esse mito da não violência, que é o mito da democracia racial. Então, essa ideia de que o Brasil é um país da mistura de raças, de cores, né, de etnias, e olha que maravilha a nossa comida, a nossa música, né, a nossa literatura, que articula tantas dimensões, inclusive a própria língua portuguesa, a forma como fomos reconfigurando e né, tantas palavras indígenas que foram incorporadas. Então temos esse mito que, ainda que ele já tenha sido bastante problematizado e desconstruído pelo movimento negro, né, por intelectuais que abraçam, né, a luta antirracista, esse é um mito que está muito presente no nosso cotidiano, né? Assim, ele está o tempo todo, ele permeia as nossas relações, né? Se a gente for pensar a nossa relação, a relação de determinados, né, com a empregada doméstica, os sujeitos que estão nos setores dos serviços, né? A ideia de que ela é empregada, mas ela é quase da família, né? São expressões que a gente utiliza, que estão presentes na nossa Constituição como país, como Brasil, que invisibilizam, né, o encontro que foi um encontro violento entre os diversos grupos, raças e etnias, né? O encontro, né, do português com a negra escrava, com a indígena, não foi um encontro amigável, né? Olá, como vai, né? Assim, foi um encontro marcado,
gente poderia até dar um nome, né? Por estupros, né? Por relações forçadas, por estratégias também que essas mulheres vão encontrar para poder sobreviver numa sociedade escravocrata de exploração, né? Então, não é essa harmonia toda, mais uma vez, que... Eu estou falando assim, de como que a gente vai sendo nós vamos sendo socializadas, vou dizer, para... e aí determinadas mulheres, né? Inclusive isso produz uma hierarquia entre as mulheres, né? E o feminismo negro vai denunciar isso claramente, né? Então, algumas mulheres são mais, vamos dizer, que cedem talvez mais a esse tipo de prescrição do que é ser mulher na nossa sociedade, acabam tendo lugares de maior reconhecimento, privilégio, poder, visibilidade. A ideia da cordialidade, assim, no contexto do golpe, é a bela recatada do lar, né? Eu acho que ela... Isso que virou, né? Assim, eu acho que foi tão fantástico a forma como as pessoas transformaram isso, né? Em chacota, né? Em crítica. Isso está na nossa vida cotidiana muito intrínseco, né? Está muito presente as pessoas realmente acham, né, que aquela ali é barraqueira, aquela ali, né, pô, mas ela nem, né, se preparou muito bem para poder participar daquele espaço. Então a gente também vai reproduzindo, né, essas classificações, esses julgamentos, né, bastante atravessados aí por uma moral sexual, né, por uma forma também de compreender os sujeitos. Não violência, mito da democracia racial, mito da mulher cordial, né? Eu penso que são mitos que se articulam com sistemas de poder distintos. A gente poderia trazer a dimensão da classe social também. Eu estou escolhendo esses três aqui nesse momento. Mas são sistemas que, de forma muito sofisticada, se articulam, né? E produzem, né, vida cotidiana, né? Produzem micro-relações que a gente vai reproduzindo. Nós reproduzimos pequenos autoritarismos, nós reproduzimos as pequenas corrupções, nós reproduzimos as pequenas violações, né? As piadinhas, mas era só uma piada macaca, né? Então a gente vai... eu estou trazendo até um pouco às vezes eu falo isso, né, assim, mas de uma forma um pouco caricatural, mas para mostrar que isso não está lá, está aqui, né? Então, pensar numa transformação, pensar em algum tipo de intervenção, eu estou convencida, né, de que nunca antes na história desse país, eu tinha que falar isso hoje, gente, estou entalada com muitas coisas, mas vamos lá, que tem a ver com a raiva, que eu ainda vou falar dela. Mas que está relacionado, vamos dizer, com intervir em nós mesmos, né? Acho que transformar, fazer a revolução, né? Transformar a sociedade significa a gente fazer um movimento de autoanálise, autocrítica, de reflexividade, como vão dizer as feministas negras, né? Intenso. Né, assim, por mais que a gente seja, eu dizia isso hoje numa banca de TCC lá na Faculdade de Arquitetura, hoje à tarde, assim, de que esse exercício da gente se tomar como objeto de reflexão e identificar quais são os poderes, quais são as lógicas desses mitos, por exemplo, que nós reproduzimos no nosso cotidiano, né, é um exercício fundamental para a gente conseguir avançar. Né, esse é um dos elementos que eu penso sobre o contexto que a gente está vivendo, né? Mas não só sobre o contexto, acho que a gente pode pensar isso diante de várias outras problemáticas, mas essa é aquela ideia, né, de que sim, é claro que eu não estou negando, né, o poder, né, das instituições, da mídia, não é isso de forma alguma. Mas eu acho que a gente também precisa se colocar, porque nós somos socializados, né? Nós somos educados, nós muitas vezes reproduzimos lógicas de desigualdade, hierarquias e de subalternidade com a melhor das intenções,
né? Nós somos as pessoas mais bem intencionadas do mundo, mas a gente acaba reproduzindo, né? Então, fazer esse exercício de reflexividade, eu penso que é um elemento para a gente tentar resistir a essa ideia ou de uma história única ou de um pensamento único que eu nomeava anteriormente. Mas tudo isso, diante de tudo isso, né, eu tenho muita raiva, né? Que eu anuncio um pouco no título da minha apresentação, né? Assim, toda essa situação me provoca muita raiva. Tenho muita raiva desse golpe, eu me sinto bastante violentada com esse golpe. É um golpe sexista, né? Inclusive com doses de asco, né? Aquele vomitaço lá, acho que cabe muito para a gente pensar tudo isso que aconteceu. Não sei se vocês vão lembrar daquele adesivo da Dilma, né? Da gasolina, que era de perna aberta e o lugar de pôr gasolina era... Vocês lembram desse adesivo? Então, isso me violenta, isso me viola, isso me dá raiva. E o que eu faço com essa raiva? O que a gente faz com a raiva quando a gente vai pensar na política e na transformação social? Dessa raiva que eu tenho do Bolsonaro, do Cunha, aquela cara de pau, daquelas pessoas que foram manifestar contra a Marisa, das pessoas que repetem, né, que os militares têm que voltar, que o melhor é... Eu tenho raiva disso. O que eu faço com isso? Eu penso que, historicamente, as pessoas que tentaram colocar essa raiva para fora, elas foram os raivosos violentos, né, que eu colocava aqui anteriormente. Fomos criminalizados historicamente por expressarmos a nossa raiva, por irmos para o embate, e o momento está muito relacionado desde a criminalização do protesto, que eu tenho chamado dessa maneira. Então, e com essa força toda que nos nossos microcontextos, né, nas nossas instituições, nos nossos bairros, na nossa cidade, no nosso país, né, e a gente vai identificando que esse movimento ele está crescendo, ele está se fortalecendo. Por outro lado, a gente também identifica que tem bastante resistência se constituindo e se organizando, mas é isso, a raiva está aqui. E aí, eu vou terminar com essa pergunta, assim, né? O que eu faço com a minha raiva? O que vocês fazem com a raiva de vocês? Eu realmente gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso. É isso, obrigada. Boa noite. Primeiro, também falar da honra, né, que é estar nessa mesa, né, além da professora Marcela e da Natasha, né, companheiras de indisciplinar, né, estar também aqui com a Maria Fernanda e com a Cláudia. É muito difícil falar depois dessas provocações. E também não tenho uma resposta do que eu faço com a minha raiva. E é uma honra grande. O que eu vou apresentar aqui são também algumas reflexões que vêm do meu lugar de fala enquanto mulher negra militante, enquanto pesquisadora também do grupo. Fiquei pensando bastante o que eu poderia trazer para um debate hoje, pensando primeiro nesse contexto de golpe, né? Em que nós, mulheres, temos sido particularmente atacadas no nosso país, né, seja nessas manifestações misóginas e também em direitos historicamente conquistados, mas também pensando nesse contexto complexo que o feminismo também está atravessando, né? No momento também de reanimação de lutas internacionais feministas, né? Nós estamos à véspera do 8 de março, que há uma convocatória de greve e muitas mobilizações acontecendo, de resistência.
também pensando, né, nesse contexto em que figuras internacionais de grande projeção têm evocado a questão do feminismo para si, de diversas maneiras, né? Seja nas eleições dos Estados Unidos, seja as personalidades pop, né, que têm protagonizado falas a respeito do feminismo. Enfim, é um contexto complexo e, ao mesmo tempo, me perguntando, ou seja, num evento cujo centro é a razão neoliberal ataca o território, por que uma mesa sobre feminismo, né? E pensando um pouco além disso, o que o feminismo pode contribuir, né, de certa maneira, para uma crítica à razão neoliberal, né? Qual que é a relação entre as duas coisas, né? E também pensando nesse lugar de fala militante e nas discussões que a gente costuma ter dentro dos movimentos e também fora e nas redes sociais. Então, para mim a reflexão central seria essa, assim, por que uma mesa sobre feminismo e um seminário que tem como centro a crítica à razão neoliberal, o que o feminismo e o neoliberalismo se contrapõem ou aonde eles podem se juntar, e como que o feminismo pode trazer elementos de crítica, de enfrentamento ao neoliberalismo. Claro, são questões enormes e que eu não tenho pretensão de respondê-las aqui, mas trazer junto comigo algumas feministas do feminismo negro, do feminismo decolonial e do feminismo marxista, que eu tenho tentado me apropriar desse pensamento para entender essas questões, né? Então, por quê, né? Então, Oti Curiel, que é uma feminista do movimento afrofeminista dominicano, ressalta o fato de que o feminismo é uma teoria, uma feminista decolonial, que é uma teoria que visa entender o lugar particular das mulheres na sociedade, mas também nos fornece chaves interpretativas importantes para a situação de várias outras camadas oprimidas. Então, ela diz, a teoria feminista que põe a descoberto todas aquelas estruturas e mecanismos ideológicos que reproduzem a discriminação e a exclusão, sobre todos, principalmente o grupo das mulheres, a metade da humanidade, mas que também nos traz elementos para discutir outros grupos e outras relações sociais de opressão. Então, nesse sentido, ao refletir, buscar explicações para o nosso lugar de oprimidas na sociedade, tentar entender as origens sistemática e histórica da opressão, e podemos chegar às estruturas sociais que tornam essas e outras opressões possíveis. Silvia Federici nos relata na obra feminista pós-colonial, nos relata na sua obra O Caliban e a Bruxa, recentemente traduzida para o português, que a chamada caça às bruxas foi um longo processo de estigmatização e perseguição das mulheres, já na época da decadência da Idade Média, e que culminou nos maiores genocídios da história. Milhares de mulheres foram mortas para a constituição do capitalismo, do modo de produção assalariado, da divisão sexual do trabalho, e para a constituição das relações modernas de produção e reprodução. E aí ela faz uma ressalva dialogando com o marxismo, que fez a história do trabalho assalariado a partir do capital, que uma parte dessa história precisa ser contada, que foi a violenta luta de décadas das mulheres contra a apropriação dos seus corpos, contra a apropriação do seu trabalho, no trabalho doméstico, no trabalho invisibilizado de cuidado na sociedade, né? Também um pouco nesse sentido, a cientista política estadunidense Carol Pateman, no Contrato Sexual, critica os contratualistas que, ao contar um mito fundador da sociedade moderna burguesa, o contrato social, que estabelece os homens como indivíduos livres para realizarem contratos, silenciam sobre o contrato sexual, a sujeição das mulheres, que seriam objetos e não sujeitos dos contratos. Nesse ponto, é relevante lembrar que as mulheres, em boa parte dos países centrais, dependiam da autorização dos pais e depois dos maridos para saírem de casa, estudarem, trabalharem.
Tudo isso estabelecido primeiro no interior da família e depois pelo contrato de casamento. Contrato esse em que as mulheres não são sujeitos, mas objetos desse contrato. E ela vai ressaltar a importância disso para a constituição do trabalho assalariado, uma vez que a constituição do exército de trabalhadores assalariados em boa parte dos países ocidentais, ou seja, aquela figura do sujeito livre de amarras para poder produzir mercadorias e produzir mais-valia, com macacão limpo e com marmita na mão, dependeu em grande medida da figura espectral da mulher dona de casa, que garantia que tudo isso fosse feito, mesmo quando ela mesma vendia sua força de trabalho. Aí ela não era considerada trabalhadora, mas dona de casa que trabalha. Isso não é tão distante assim da nossa realidade. Portanto, diversas autoras feministas apontam que a constituição do capitalismo moderno dependeu do controle da sexualidade das mulheres, da sua capacidade reprodutiva para gerar filhos, mão de obras futuras, da dupla exploração da sua força de trabalho. Esse seria o patriarcado moderno que perdura até hoje. Portanto, o patriarcado moderno é uma formação social que o capitalismo se baseia e que os homens, como classe, de certa maneira, se beneficiam também dele, apesar do maior beneficiário dele ser o próprio sistema capitalista, as organizações, os conglomerados internacionais e etc. E até as mulheres, e antes que se diga que também há mulheres machistas, eu afirmo que existem de fato, mas como classe elas não se beneficiam disso. Até as mulheres que possuem posições privilegiadas no neoliberalismo se beneficiaram em muito das conquistas históricas do feminismo. Pensar que mulheres não poderiam ser candidatas, não poderiam filiar-se a partido, não poderiam trabalhar, estudar há muito pouco tempo atrás. Então, por mais que hoje tenham posições privilegiadas, se beneficiaram muito da luta coletiva do feminismo para obtê-las. Sem dúvida, e aí, né, concordando com a discussão que aqui já foi muito bem feita, não conseguiria fazê-la melhor, essa análise seria incompleta se não levarmos em conta as implicações do colonialismo na constituição da opressão das mulheres. E nesse sentido, diversas feministas negras, decoloniais, latino-americanas, que poderia citar vários exemplos aqui, feministas negras brasileiras como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, entre outras, têm apontado o quanto insuficiente é a análise da situação das mulheres na América se não for levado em conta o colonialismo, a escravidão e as suas permanências, chamando a atenção do próprio movimento feminista, concordando, para essas dimensões, ao mesmo tempo que resgatam movimentos e lideranças que antes mesmo de ser consagrado o termo feminismo, realizaram forte resistência às estruturas patriarcais, à opressão colonial e ao escravismo nesses territórios. Então, Oticúrio. Se entendemos o feminismo como a luta de mulheres que se opõem ao patriarcado, teríamos que constituir sua genealogia considerando a história de muitas mulheres em muitos lugares do tempo. Isso, para mim, é um dos principais gestos éticos e políticos de descolonização do feminismo. Retomar distintas histórias nunca contadas. Então, a história do nosso país é marcada por figuras que se tornaram símbolo da luta das mulheres, como Dandara, Alcoatune, ligadas à resistência do Quilombo dos Palmares, Zeferina, liderança da resistência do Quilombo do Urubu, Luísa Marim, ligada à revolta dos malês, sempre resgatadas pelo movimento feminista negro. Nesse sentido, a descolonização é entendida como uma prática política e epistemológica que entende que a sua opressão, que a opressão das mulheres é articulada a dimensões de raça, etnia e classe como pilares centrais, uma vez que nossa sociedade foi constituída a partir da invasão do nosso território, colonização e escravidão. É entendida como a necessidade de romper com pensamentos eurocêntricos, buscando categorias baseadas na nossa própria história para entendermos os nossos fenômenos. E aí, nesse sentido, concordo com a necessidade de autocrítica e a necessidade permanente de rever as nossas práticas dentro do movimento ou entre mulheres
Para isso é preciso rever nossas práticas pessoais dentro do movimento feminista que representa as mulheres do terceiro mundo, negras e periféricas, como objetos e não sujeitos da sua própria história, de suas próprias experiências. Admitir que não há uma mulher, mas várias, é romper com essa universalização moderna no interior do movimento. Entender o diverso é que nos pode gerar uma verdadeira solidariedade e caminhos para a transformação. Um breve exemplo, né? A citação de Lélia Gonzalez, feminista negra brasileira, que, ao contrapor a teoria feminista da Europa, diz: bom, as mulheres negras no Brasil não entenderam nada quando o movimento feminista, baseado em ideias eurocêntricas, chamava as mulheres a ocupar postos de trabalho, porque elas já estavam lá há muito tempo. Por que isso é importante? Porque, fruto do acúmulo de riquezas do capitalismo em sua fase neoliberal, e para que o próprio sistema consiga legitimar-se socialmente produzindo subjetividades, vemos a ascensão seletiva de algumas mulheres a espaços de poder no capitalismo. Essas mulheres possuem privilégios frente aos diversos sistemas de opressão, os demais sistemas de opressão sociais, e muitas vezes envolvem políticas liberais e não emancipatórias. Vemos surgir assim, pela primeira vez na história do capitalismo, uma camada de mulheres cujos interesses diretos e não mediados como antes por homens, pais, esposos, amantes, se opõem frontalmente aos interesses daquelas abrangidas pela generalização do trabalho parcial, dos empregos muito mal remunerados, o não reconhecimento social e, em geral, as mais atingidas pela precariedade. Bell Hooks, feminista negra, estadunidense, chama a atenção para a necessidade de afirmação de um projeto emancipatório coletivo para o feminismo, que considere gênero, raça e classe social. Hooks problematiza ainda que a ideia de retomar o caráter coletivo de um movimento feminista não implica, ou não deve implicar, numa homogeneização da experiência das mulheres, ou da ideia de que há um sofrimento comum entre todas elas, e que a opressão das mulheres pobres, ricas, negras e brancas não pode ser medido e nem comparado. As dimensões de classe e raça evidenciam diferenças de distribuição de recursos e de estados sociais, que alteram de forma bastante concreta as experiências dos sujeitos na sociedade. Nesse sentido, é preciso considerar um componente importante da opressão é a ausência de opções. E podemos considerar, sem nenhum problema, que há mulheres que têm mais opções que outras. E o feminismo deve dar conta dessas disparidades. Nesse sentido, apesar de não poder haver uma régua que meça objetivamente o nível de sofrimento dos sujeitos, uma vez que há uma série de matizes na sociedade, é preciso ter parâmetros históricos que sirvam de referência para avaliar as situações, sob pena de cair em um enorme relativismo. Nesse sentido, a imbricação de sistemas de opressão de gênero, raça e classe deve ser considerada nessa análise. Para Nancy Fraser, feminista branca estadunidense, a tentativa de cooptação do movimento feminista pelo neoliberalismo se deu a partir de uma readaptação estrutural do capitalismo, que pode ser um elemento central para enfrentar todos esses desafios que temos colocado hoje. Sem dúvida existe uma necessidade de, na minha opinião, de enfrentar o processo de cooptação ou de transformação no feminismo numa pauta individual, de empoderamento pessoal, apesar do que, sem dúvida, não se deve subestimar os aspectos, individuais desse processo, porque, sem dúvida, a razão neoliberal tem uma dimensão de produção de individualidade, de subjetividade individual. Então isso não deve ser, sem dúvida nenhuma, subestimado, mas ao mesmo tempo isso deve servir a um processo muito mais coletivo de luta e de radicalidade e de crítica. Então me parece que nesse momento, frente aos ataques neoliberais, acredito que o movimento feminista pode ter um papel central.
Por fim, vale lembrar, nesse momento, e na importância de articulação desses, como foi falado também na mesa, da luta contra essas dimensões todas de opressão, né? Porque se a gente entende que há uma lógica branca, masculina, eurocêntrica, proprietária num polo, sem dúvida o que estaria em tese no polo oposto seriam mulheres, negras, latino-americanas ou de países subalternizados, não proprietárias. Então a importância de articular essas lutas é fundamental. E aí, nesse sentido, para fechar, lembro a frase da feminista negra estadunidense Audre Lorde, que me parece ser importante nesse momento da luta feminista, que é: não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. É isso.